Olá a todos, eu sou Rafael Bernardes, sou diretor de compras aqui da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu estou hoje aqui com o Rafael Ribeiro, auditor de controle interno, que está lotado atualmente na Secretaria de Finanças. Estou também com o Roberto Sussumo, procurador do município, e hoje nós vamos bater um papo aqui em relação à regulamentação da nova AMIL, que é proveniente, né, das alterações que tivemos com a nova lei de licitações, a 14133. Então, a gente pretende aqui, de forma mais breve possível, né, pessoal, colocar os principais temas dessa nova regulamentação da AMIL, que é um tema tão importante para todos, né, do dia a dia aí da prefeitura, e a gente vai tocar nesses temas centrais, tentar deixar um pouco mais claro quais são as principais alterações na legislação que a gente vai precisar seguir quando for implantada a nova lei aqui no município, tá? Então, eu vou começar passando a palavra para o Rafa, para que ele comece a passar as informações da minuta de decreto que a gente tem elaborado para mim. Boa tarde, Rafa. Com você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Roberto. Prazer estar participando com vocês aqui dessa live para a gente bater um papo sobre o novo procedimento da AMIL. A AMIL, que nada mais é do que a dispensa de licitação em razão do valor. Então, a principal mudança da Lei 14.133, que saltou aos olhos de quase todo o público, foi a alteração dos valores. A nova lei alterou o valor de 33 para 100 mil nos processos de obras e serviços de engenharia e alterou o limite de 17.600 para 50 mil em outros serviços e compras. Essa majoração de limite ela era já esperada em razão da defasagem dos valores registrados na 866, mas ela impõe uma série de cuidados para o gestor público ao se processar essas compras. Considerando que o meu valor passou de 17 para 50 ou de 33 para 100, é natural que haja um maior acompanhamento desses processos pelos órgãos de controle externo e pelo órgão de controle interno do município, tendo em vista que esses órgãos geralmente pautam a sua atuação com base em critérios de criticidade e também de materialidade. Então, se eu aumentei o valor, eu aumentei a materialidade, com certeza esses processos serão mais auditados. Bom, uma das inovações foi que a nova lei também incorporou a necessidade do planejamento das compras na rotina. Esse planejamento, que antes era uma diretriz, era uma construção acadêmica e jurisprudencial, ele foi consagrado como um princípio na nova lei. Então, até em razão do planejamento, a nova lei trouxe a necessidade da gente observar o somatório de despesas ao longo de um exercício com objetos da mesma natureza. Como que funciona isso? Primeiro, a lei define o que é a mesma natureza. A mesma natureza em contratos de obras e serviços de engenharia são aquelas contratações que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente no mesmo local. As contratações de mesma natureza de compras e outros serviços, ela é definida como o mesmo ramo de atividade correspondente à classe do grupo no catálogo de produtos e serviços do SIM. Dá um exemplo, o material de escritório é um grupo, o mobiliário. Então, não é adequado que eu comprometa o meu limite, usando o exemplo do mobiliário, com cadeira, e depois acho que eu tenho um limite para comprar mesa. Eu não vou ter, eu tenho só esse grupo. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje já é feito esse controle, né, por grupo, por natureza, né? Isso não é uma inovação da lei, isso já é feito, já há esse controle, certo? Exato. Esse entendimento, ele era um entendimento jurisprudencial bem consolidado e que agora ficou posto expressamente na nova lei. Então, essa rotina, ela não é uma inovação, mas é um controle que o administrador tem que se providenciar, porque agora, expressamente previsto em lei, não tem como justificar ou apresentar qualquer contorno que afaste a incidência desse limite único. Bom, uma outra inovação é que sempre que a unidade for utilizar-se de recurso da União ou do Estado,
ela tem que observar também se esse ente que está concedendo o recurso exige a dispensa eletrônica. Caso o ente concedente exigir a dispensa eletrônica, eu tenho que aplicar este mesmo procedimento na compra municipal, ou então afastar esse procedimento mediante uma justificativa expressa em que eu comprove a inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração. Então, eu peço só essa questão da dispensa eletrônica, ela está prevista no nosso decreto, no artigo 1º, parágrafo único, e peço bem atenção para os gestores do verbo comprovar. Esse verbo comprovar, ele exige demonstração de fato. Então, muito cuidado com justificativas genéricas, com esse tipo de demonstração, porque tem que estar demonstrado mesmo para não correr risco de, depois, lá na prestação de contas, ter que devolver recurso. A lei também, um último ponto, é que esse limite de valor ele é calculado com base em cada unidade orçamentária. A lei, no nosso decreto, no artigo 2º, ele fala que os valores serão computados por cada unidade orçamentária. O que é esse conceito de unidade orçamentária? É o próprio conceito da lei orçamentária. Então, cada unidade administrativa investida de gerir recursos, ela tem um limite. Então, eu tenho um limite para o fundo, eu tenho um limite para o gabinete, para a secretaria, fundos que possuem essa previsão orçamentária expressa, e a própria secretaria, que tem o manejo dos recursos. Então, eu tenho um limite dissociado. Então, feitas essas primeiras considerações aqui, vou passar a palavra para o Roberto, que vai falar um pouquinho da instrução dos processos. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, pelo convite. É o seguinte, em relação ao procedimento da AMIL, não houve grandes mudanças, não. O que mudou, né, além dessa questão dos valores, né, houve uma previsão de ser necessário, preferencialmente, publicar um aviso, né, de interesse de contratar, mas, no mais, assim, não houve grandes mudanças. Então, o nosso decreto, ele prevê a instrução do procedimento com os seguintes documentos: ETP, né, que é o Estudo Técnico Preliminar, termo de referência, se for serviços, né, compras e serviços, projeto básico e projeto executivo, se for o caso, projeto básico e executivo para obras, né, estimativa da despesa, do valor da despesa, né, a pesquisa de preços, parecer técnico, se for o caso, né, se precisar, parecer jurídico também, se não for o caso de já dispensado, né, razão de escolha do contratado, justificativa do preço, né, sempre. Os documentos de habilitação, que são os mesmos, né, que sempre foram exigidos, né, contrato social, RG, CPF do representante, né, certidões negativas. O nosso decreto também prevê também que tem que ser feito um registro no SIM da solicitação do AMIL, e depois passa para, se tiver tudo regular, né, a contratação, passa para a autorização do secretário, né, geralmente, que no caso seria a autoridade competente, que no nosso decreto prevê o diretor ou o secretário, né? E depois tem que divulgar ou o ato que autorizou a contratação, ou, se tiver contrato, o extrato do contrato. Tanto no portal da transparência, e agora a nova lei exige também a divulgação no portal nacional de contratações públicas.
Basicamente, o procedimento não mudou. Já formalizado o ajuste, passando para a fase de execução, já tem que começar designando o fiscal ou o gestor do contrato, emite a nota de empenho, ordem de serviço, né, fornecimento, depois passa para a etapa do recebimento do objeto. Se tiver tudo ok, tudo, né, conforme o acordo, passa para a fase de liquidação e pagamento. Se tiver aquisição de material, né, tem que também fazer o registro do material no SIM. Se for material permanente, tem que fazer o tombamento, né? E, terminado como última fase, tem também agora a nova lei prevê, e o nosso decreto também, né, de forma assim, não muito detalhada ainda, que é a avaliação de desempenho do contratado. O procedimento, basicamente, é isso. A única questão, assim, que vai merecer mais atenção aqui, e que é uma novidade, é a publicação do aviso para receber novas propostas. E aí, prazo tem que ser 3 dias úteis, no mínimo, né, entre a divulgação e o recebimento das propostas. O nosso decreto aqui prevê que, se houver empate entre as propostas, vai ser feito um sorteio, né, numa sessão pública. E basicamente é isso. A grande novidade me parece que a grande novidade aqui no procedimento é o aviso preferencial. A lei e o nosso decreto também falam em preferencial. Então, assim, é sempre obrigatória? Não. Mas se não for fazer a publicação, o aviso, né, a publicação do aviso, vai ter que ter a justificativa. E, conforme o Rafael já falou, tem que ter uma justificativa, assim, concreta, plausível, né? E não simplesmente sempre falar, não, é urgente. Né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu tombei aqui com a minha internet, mas voltei. Consegui voltar sem nenhum ralado, tá? Tá falando da instrução do processo da AMIL, e tem algumas novidades, como, por exemplo, a possibilidade de publicação do aviso, e me parece que é uma boa prática, né, se publicar o aviso da AMIL, né, dando esse prazo aí de 3 dias úteis. E também tem a questão da divulgação, né, do contrato no Portal Nacional de Compras Públicas, que é um portal que foi criado com a nova lei também. Então, essa nova lei e o nosso decreto que reflete isso, ele demonstra que o gestor ele vai ter que tomar alguns cuidados, né, com o processo de AMIL, que na essência ele continua parecido, mudou o valor, mas tem alguns pequenos cuidados ali que nós vamos ter que ajustar no fluxo, que é, por exemplo, a possibilidade do aviso e a publicação do contrato e dos aditamentos nesse portal. Esse portal ainda está muito no começo, né? Mas com o tempo lá, quando a gente for de fato aplicar a nova lei, a gente vai precisar sistematizar aí uma forma de fazer essas divulgações, né? Não, e essa ferramenta da divulgação com 3 dias de antecedência, ela tem que ser encarada como algo posto para dar mais segurança ao gestor. Então, a contratação direta, ela pode, até mesmo para afastar qualquer tipo de alegação de abuso ou desvio, para garantir o cumprimento dos princípios da impessoalidade, de ampliar a concorrência, ela é super desejável e vem com esse intuito de auxiliar o gestor, ele ter esse instrumento para dar mais segurança ainda nesse processo de contratação direta. E, assim, o nosso decreto não prevê, mas para reforçar ainda mais isso, Rafael, me parece que seria uma boa prática adotar como regra a dispensa eletrônica, né? Tentar, não sei como é que está a situação hoje, mas
fazer aí parcerias, né, com o governo federal ou Banco do Brasil, algo assim, pessoal que já tem um sistema consolidado, né? Me parece que a ANIL, né, a dispensa, ela vai seguir o mesmo caminho que a licitação trilhou, né? A licitação era toda presencial, sei lá, 10 anos atrás. Hoje, praticamente não existe mais licitação presencial. Então, por atendimento aos princípios de transparência, enfim, ter mais concorrente, nós temos mais interessados nas nossas necessidades, acho que a tendência, sim, é que a gente adote os sistemas eletrônicos, obviamente, dando subsídio para quem for utilizar, para que saiba utilizar, né? Porque é importante que a gente tenha a possibilidade de usar esses sistemas, e a gente, de fato, já tem esses sistemas à disposição, só falta a gente implementá-los no nosso dia a dia, né? Implantar essa cultura dentro da prefeitura, né? Uma cultura importante, de utilizar sistemas eletrônicos e, quem sabe, caminhar aí para um futuro em que todas as dispensas sejam feitas de forma eletrônica. Então, Rafa, dando sequência ao nosso bate-papo, falar brevemente sobre o recebimento. Com relação ao recebimento dos materiais, não teve nenhuma grande mudança no rito. Manteve-se aquela estrutura de recebimento provisório e definitivo com as comissões. Não é uma inovação, mas está posto expressamente no novo decreto, é a necessidade de se comprovar o recebimento documentalmente no SEI, e feita essa liquidação, né, comprovando o recebimento, liquidando a despesa, a Secretaria encaminha o processo para a Secretaria de Finanças para realizar o pagamento com a nota fiscal aceita, mais o termo detalhado contendo as informações relativas à liquidação da despesa, conforme a norma vigente de pagamento. A Secretaria está trabalhando na atualização também do decreto de pagamento e vai ser tema ainda de uma outra conversa, e o decreto está para sair e será dado também a devida publicidade para mais essa mudança. Legal. Então, a gente podia também ver, Roberto, falar um pouquinho sobre a responsabilização que a gente tem que prever agora nesse novo decreto, e na minuta já tem ali algumas instâncias já definidas sobre a responsabilização. Queria que você tocasse um pouquinho nesse tema, por favor. Em relação à responsabilização, também não houve grandes mudanças. Vai seguir, e tanto na a AMIL vai seguir basicamente a mesma sistemática das outras contratações. Então, e essa questão da responsabilização, se não me engano, talvez vai ser tratado num decreto aí próprio também, né? Uma coisa assim que, na verdade, a lei trouxe, mas o nosso decreto acabou não tratando, mas a nova lei trouxe a expressa previsão da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas no nosso decreto ainda, nesse daqui do AMIL, ainda a gente não tratou, não, mas como vai ser tratado no objeto aí, num decreto próprio, né? Mas, enfim, qual é a lógica aqui? Cada parte tem que cumprir o contrato de acordo com o ajustado. E aí, cada qual responde pela inadimplência, né? Então, o contratado também tem a responsabilidade aí por eventual dano causado tanto para a administração ou para terceiros, né? As infrações aí já estão previstas também na lei, já estão lá tipificadas, né? Todas as infrações, as penalidades cabíveis. Então, não há também grandes novidades, não. Pegando esse gancho na fala do Roberto, uma das
uma das maiores sanções que havíamos na Lei 8666 era a dispensa indevida, né? E isso também na nova lei continua sendo uma sanção bastante severa. Então, a gente reforça novamente a necessidade de planejamento e da observância dos limites, né? Como o Roberto falou, não chega a ser uma mudança, mas continua sendo tratado com muita gravidade a dispensa indevida. Então, acho muito legal a pessoa ter o controle apurado dos limites, de quanto já usou, planejar corretamente, porque a sanção ela é bem severa na dispensa indevida, né? Você não licitar ou então perder o limite. Então, é sempre bom a gente reforçar a necessidade de cuidado e de planejamento. Ô, Rafa, deixa eu perguntar um negócio para você. Acho que o que todo mundo aqui da prefeitura quer saber. A gente já pode usar, assim que sair esse decreto, se a gente terminar essa discussão aí, saindo publicado o decreto, a gente já vai poder usar, ou a gente depende de outras normas para poder aplicar essas novas sistemáticas da nova AMIL? É necessário a gente passar por um processo de implantação, de adaptação de sistemas e de mecanismos de controle interno para a gente passar a utilizar a nova norma. A nossa proposta de decreto, ela previu uma vacatio legis, falando que a norma ela entra em vigor no dia 1º de abril de 2022. Então, a gente pensa em trabalhar nesse intervalo para proceder às devidas adaptações, também divulgar para todos os interessados as outras mudanças, como o ETP, que pode ser exigido nessa contratação. Então, existe esse prazo para a utilização, que está previsto no decreto, para o dia 1º de abril de 2022. E só uma dúvida rápida, desculpa, Roberto, te interromper. Essa data que tem na minuta de decreto é um objetivo nosso, né? Que a gente deseja implantar até ali o aniversário de 1 ano da lei. Mas na necessidade de eu ter que elaborar o estudo técnico preliminar para a AMIL, pelo menos o que está escrito na minuta, eu preciso do decreto específico do ETP, né, para poder conseguir fazer essa AMIL que haja necessidade do ETP. Né? Então, talvez seja o mais adequado, e já de fato está sendo, né, que as minutas caminhem paralelamente, né? Tanto o DTP a gente já fez uma discussão, já está também avançado, esse de AMIL está chegando ali no mesmo patamar do ETP, e aí o ideal é que até 1º de abril a gente tenha ambos publicados já, para que nos permita, né, operacionalizar essa nova AMIL, certo? Certíssimo. Beleza. Uma coisa... Não, só queria ressaltar isso que o Rafael falou, que o planejamento virou princípio na nova lei, né? Princípio do planejamento, e a lei cita diversas vezes que a contratação tem que ter compatibilidade com o plano de contratações. Então, assim, é fundamental já começar a fazer o planejamento, hein? Entendeu? Já começar a estudar o que precisa, né, na prática, ser adaptado aí para a nova lei. E não ficar esperando até até abril de 2022 e falar, agora vamos contratar, né? Isso que me parece que é importante já todos, né, já começar a se movimentar, independentemente se tem já o decreto aqui nosso, tudo pronto. E outra coisa que a nova lei trouxe, assim, que me parece bastante interessante, é uma autorização para que nós, né, os estados e municípios, utilizem os regulamentos da União. Então, sim, eventual lacuna normativa aqui, né, local, já podemos já usar o federal, já, me parece, né? É verdade. Gostaria de saber se vocês querem tecer mais algum comentário em relação a mais algum tema da minuta de decreto de AMIL. Vocês gostariam? Não, Rafa, acho que posso parecer repetitivo, mas eu vou insistir
na necessidade do planejamento, da observância dos princípios. Os princípios, eles guiam bastante a atuação dos órgãos de controle. Então, ter bastante cuidado com a contratação direta. Ela é um instrumento de agilidade, sim, mas foi conferida essa autonomia, mas essa autonomia ela tem que se cercar de todos os cuidados para a proteção do erário e para a observância desses princípios. Então, eu me despeço aqui com essa mensagem de que incorporemos também em nossa rotina todos os princípios do artigo 5º da nova lei. Obrigado, Rafa. Roberto? Não, eu só queria pedir para que todos leiam o projeto do decreto. Isso porque ele está bem didático, né? Está até meio longo, mas está bem didático. Tá, assim, os artigos estão em ordem mais ou menos cronológicas, aí da instrução, né? E tem lá todos os documentos que são necessários, então, uma leitura aí atenta é fundamental. E, como ainda está na fase de projeto, já é bom as pastas aí que fazem muito a 1000, né? Já dá alguma sugestão, se for o caso também, né? É isso. É isso aí, obrigado, Rafa, obrigado, Roberto. Assim, parafraseando o filósofo Clóvis de Barros Filho, né? A gente tem que ler até entender o negócio, né? Tem que ter esse brio, que é o que ele fala, né? A gente precisa realmente ler, porque o nosso trabalho, nossa carreira, a gente é funcionário público, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o dinheiro público, com as necessidades da administração e, obviamente, que faz parte do nosso trabalho, independente do nível ou do grau de atuação nos processos, que a gente entenda daquilo que a gente está fazendo. Quanto mais a gente entende, menor a possibilidade de eu errar, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Com leveza, a gente vai aprendendo as coisas lendo. Esse vídeo vai à disposição junto com a minuta de decreto. Nós vamos juntar esse material da 1000 aos outros que a gente já tem e vai disparar um SEI para que todas as secretarias deem ciência, e a gente vai abrir também um espaço para comentários, críticas, elogios, por que não, né? E também sugestões para as redações daqueles que ainda não foram publicados, que é esse aqui da minuta de A1000, a minuta de pesquisa de preços, a minuta do ETP. Né? Esses três, junto com bens de luxo que já foi publicado, a gente vai encaminhar para todos, de todas as secretarias, para que a gente possa iniciar um período aí de consulta pública e receber a opinião de vocês. Agradeço muito a presença do Rafa, do Roberto, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando ali. Convido a todos a entrar no nosso site. No site da Secretaria de Administração tem um link para os materiais da nova lei. E, além disso, a gente vai disparar um SEI. Então, em breve, aí deve aparecer um SEI para vocês darem ciência. Não é só para dar ciência, é para ler também. Para ler, ver os vídeos. Só dar ciência não adianta nada. A gente não aprende nada dando ciência. A gente tem que ler o negócio antes de dar ciência. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.